Dando continuidade ao nosso módulo 4, a gente viu nas aulas passadas sobre as sintaxes condicionais, né? Switch e o if, né? Que são condicionais que demandam de uma certa condição atingida, alcançada, para que você possa escolher um bloco de comando, né? Então, é uma sintaxe que não exigia um loop, mas agora a gente vai começar a ver sobre a sintaxe for, que é uma sintaxe de loop, uma sintaxe de repetição, em que uma dada função, um dado comando, né, do algoritmo, ele pode ser executado até que a condição seja alcançada, ou seja, ele fica se repetindo até que uma condição seja alcançada e aí você possa ter os valores calculados. Bom, aqui a gente pode ver um pouco sobre a sintaxe for, né? Então o for, juntamente com o if, são duas das sintaxes mais utilizadas, né, dos comandos mais utilizados, porque a gente pode criar condicionais e ao mesmo tempo criar loops, que são comandos para você executar um bloco de comando até que a condição seja alcançada. Então é muito importante para a gente fazer cálculos em geral, gerar gráficos. É muito difícil ter um algoritmo hoje que não utilize, é um algoritmo mais complexo, né, que não utilize pelo menos um comando for. Né? Então, para problemas que demandem laços de repetição, pode-se utilizar a sintaxe for a fim de se obter a repetibilidade da tarefa executada, como eu falei. E para que as repetições ocorram, é importante existir um índice i, a gente vai falar, acompanhado das variáveis, né, no caso x aqui, indicando a posição do input contido no vetor, que é o meu domínio. Né? O meu vetor, como a gente aprendeu, ele vai ser o meu domínio. Então, para uma variável, eu posso pegar, por exemplo, esse x, né? X é a minha variável, e o x ele vai variar de acordo com o meu vetor. Então, caso eu queira criar um for para duas variáveis, por exemplo, eu vou ter que ter duas variáveis aqui e elas duas estarão variando ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver um exemplo lá no módulo de gráficos, né, para gerar uma superfície, mas por enquanto a gente vai tratar apenas com uma variável. Então, a gente percebe que o x ele vem acompanhado, né, entre parênteses, de um índice. Esse índice ele é para indicar qual é a etapa do loop que está sendo executado. Ou seja, a gente vai entender aqui, a gente tem um vetor que ele vai de 0 a 10, que é o x, certo? E o i, né, nesse caso aqui eu nem vou utilizar, na verdade, já coloquei direto, mas o for, ele vai... Pronto, aí nesse caso, eu vou ter essa sintaxe, né, com a minha variável aqui descrita, que é x igual a 0 indo até 10, e eu vou usar o meu for, né? Então, o meu i ele vai ser o índice que vai indicar em que etapa, digamos, esse bloco de comando, essa expressão, ela vai estar se encontrando. Então, ele vai executar o i girando de 1 a 10. Então, o primeiro índice, que é o i, vai valer 1. Então, ele vai pegar o primeiro valor do vetor x, certo? E vai atribuir ao x. Quando o i for igual a 2, quando esse valor for igual a 2, porque ele vai variar de 1 a 10, então quando ele for 2, o meu x ele vai pertencer ao segundo termo do meu vetor, ou seja, o valor 1, e por aí vai, até que a condição de atingir 10 seja alcançada, e aí o meu loop ele se cessa, e aí eu vou ter todos os valores calculados para y. Então a gente tem que lembrar que sempre que a gente tiver um loop, a gente vai colocar a variável acompanhada do i, entre parênteses, nesse caso são duas variáveis aqui, que é o x, e eu também vou colocar na função, né, na minha função, o i, para indicar também qual é a etapa em que essa função está sendo calculada. E nesse caso, se o i for igual a 1, o x vai ser o primeiro x do meu vetor, e aí ele vai calcular um y, que vai ser o primeiro y calculado, até o segundo, o terceiro, e o quarto, o quinto, enfim. Ele vai executar essa operação até que a condição de i seja igual a 10, e aí eu vou parar com o meu y 10, que é o meu décimo valor de y, e aí eu vou ter calculado um novo vetor, mas agora é o vetor correspondente a y, de acordo com na minha expressão. Então, basicamente, esta é a sintaxe for, e aí sempre colocando o end no final, para indicar que o meu for foi finalizado. Então, a gente vai lá para o MATLAB, para vocês terem uma noção de como é. Já aqui no MATLAB, eu vou escrever a minha variável x, né? Vou indicar um vetor, e esse vetor ele vai variar de 0 a 10, beleza? No caso, eu vou colocar de 1 a 10, porque
são 10 termos, né? E eu quero que o for ele seja de 1, o i, né? Que é o meu índice, sempre primeiro o i, que é meu índice, ou qualquer letra que eu queira escolher. Nesse caso, eu geralmente escolho o i. Pode ser um J, pode ser um W, você que escolhe. Igual a 1 até 10. Por quê? Porque o for tem que ser executado, né? De acordo com a quantidade de termos que eu tenho no meu vetor. Se eu tiver um termo pedindo para o for executar mais um termo aqui, e não exista mais um termo aqui, ele vai dar erro. Ele tem que ter o mesmo número de termos do vetor ou menos, né? E aí, por fim, eu coloco meu bloco de comando. Eu vou criar uma função aqui qualquer, colocar x ao quadrado mais 10, por exemplo. Então, eu tenho que indicar, vou colocar um x aqui também, criar uma função aqui de segundo grau, colocar 5. Só que eu tenho que lembrar que quando eu trabalho com o for, eu tenho que sempre colocar o índice ao lado da minha variável. Nesse caso, eu escolhi o índice i, então vou chamar de i aqui entre parênteses. E na variável aqui x também, eu coloco o i entre parênteses. E por fim, na minha função, eu tenho que indicar também para o MATLAB entender que esse i aqui, esse y, ele depende do x, ele está variando de acordo com o meu índice i. Então, se for o primeiro índice, ele vai pegar o primeiro termo do vetor x, que é 1, e vai substituir nesses valores de x para calcular um valor de y. Da mesma forma, se for o i igual a 2, ele vai pegar o segundo termo de x, colocar o segundo termo de x aqui e calcular o y com esse segundo termo de x. E por aí vai. Por fim, eu vou dar um end. E aí agora a gente vai executar nosso algoritmo para ver o que aconteceu. Então a gente percebe que ele rodou, ó, ele calculou 10 termos. Cada termo precede de um valor de x contido nesse vetor. I igual a 1, que é o primeiro termo de x, i igual a 2, que é o segundo termo de x, i igual a 10, que é o décimo termo de x. E ele gerou esse gráfico. Então eu posso até plotá-lo também. A gente vai iniciar. O plot seria o comando plot, entre parênteses, o domínio e a imagem. E aqui eu vou plotar. A gente vai abrir uma nova tela e eu consigo ver como é esse comportamento desse gráfico. De fato, uma função de segundo grau. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai fazer mais alguns exemplos da sintaxe for, já que é uma sintaxe muito importante, para a gente fixar melhor esses exemplos. Até lá!